Estou aqui no Rio de Janeiro, Centro Cultural dos Correios, Léia Garcia. Está tendo um espetáculo aqui que, olha, sinceramente, gente, eu não vou nem falar muito. Eu fiquei bastante impactado. Eu acabei de assistir, mas não é surpresa, porque quem está em cena, é um espetáculo solo, e quem está em cena, na minha opinião, não é porque eu estou do lado dele que eu estou falando não, quem está em cena é um dos melhores atores da atualidade, Lucas Popeta, que vai conversar comigo aqui um pouquinho. Lucas, obrigado, tá, meu irmão, por a gente estar aqui conversando. Queria que você falasse sobre o espetáculo mesmo, né? Vamos lá. Como é que surgiu a ideia, né? É um espetáculo forte, enfim. Fala que você pode dar um spoiler aí para nós. Vamos lá. O espetáculo surge desde 2018, quando eu vou para Cal, eu estou me formando e eu fico meio sem saber o que eu posso contribuir e ter uma autonomia artística, não ficar dependendo de outras pessoas, etc. Então eu vou desenvolver essa pesquisa sobre o teatro experimental do negro e principalmente sobre os atores, as atrizes, os atores negros, atrizes negras que fizeram tanto pela dramaturgia, pela teledramaturgia, pelo teatro, pela arte em geral. E aí eu vou encontrando essas referências do teatro experimental do negro, principalmente, que lá sai Ruth de Souza, Léia Garcia, que são atrizes que a gente sabe que fizeram muitos papéis assim, essenciais e que marcaram realmente a teledramaturgia, né? Mas a gente precisava, e eu principalmente, precisava entender de onde elas vieram. Porque era uma dúvida, e sempre foi uma dúvida das pessoas saber, essa mulher se formou aonde? Ela teve uma formação, ela foi alçada nesse lugar, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. Aí eu fui entendendo, eu falei, teve o teatro experimental do negro, teve Abdias, teve Aguinaldo Camargo, teve uma penca de gente que foi construindo lá atrás e foi dando esse protagonismo. Pessoas das quais, praticamente, pessoas que não são faladas, né? Exatamente, ainda tem isso, porque se não são faladas no senso comum, que eu digo assim, que chega na casa das pessoas, elas também não vão ser faladas dentro da faculdade, dentro das escolas, dentro da academia, que eu falo que a gente está falando de mestrado e doutorado. É muito recente o estudo dessas pessoas dentro do mestrado, dentro do doutorado, pela parte principalmente artística, sabe? Uhum. Que é a história da pessoa como atriz, como ator, como artista dentro desse país. Então, Ô Lucas, desculpa eu te cortar, porque na hora que eu estava assistindo você, eu fiquei pensando, né? Nossa, é muito cruel esse apagamento. Sim. Né? Principalmente quando se conta a história do teatro. Sim. Você tem uma... Nada justifica, mas assim, como é que se explica isso? Você tem uma noção? Por que nem quando se conta a história do teatro se fala do teatro negro? Então, a gente tem uma breve, a gente pode dar uma resposta suave, mas a gente pode aprofundar dentro dessa resposta suave. Porque é o seguinte, o teatro experimental do negro, ele surge na década de 40. Isso. Dentro dessa década, o que prevalecia? Pessoas que faziam teatro sério. O que é teatro sério? É teatro, vou dar um exemplo, teatro realista, que na época eles montavam Tennessee Williams, o próprio Eugênio O'Neill. Autores clássicos. Exatamente, né? Que era o clássico, que aí a gente tinha Dulcina, a gente tinha Procópio Ferreira, aí depois veio o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, né? Que a gente tem as grandes atrizes, que é a Natália Timber, o Sérgio Brito, a Fernanda Montenegro fazendo esse teatro dentro do TBC. E o teatro experimental do negro, ele ainda está preocupado com a formação dessas pessoas, entendeu? Uhum. Então é uma lacuna que está muito atrás ainda dentro do que a gente almejava naquela época, porque as pessoas já estavam apresentando, Cacilda Becker, Tônia Carreiro, já estavam no teatro em cena. O teatro experimental estava formando as pessoas, ensinando a ler, ensinando a escrever e etc. E isso vai se perdendo com o tempo, entendeu? Sim. Então, o próprio Abdias também, depois, ele tem uma participação dentro do teatro na década de 40, mas na década de 50 ele vai olhar mais para a política. Ele deixa um pouco o teatro de lado e vai olhar mais para o lado social político. Então pode ter sido
dentro desse lugar que as coisas foram se perdendo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a Ruth de Souza despontando nos filmes, que ela é a primeira atriz do Brasil a ir para o Festival Internacional. Sim, mas aí quando você, por exemplo, quando você falou quando você fala da Ruth de Souza, principalmente que ela foi pioneira em muitas searas, eu fico pensando assim, sim, ela foi pioneira, mas por outro lado também foi única. Exatamente. Isso é triste. Isso é muito triste. Né? Como, vamos dizer, trazendo agora para mais recente, a gente tinha Thaís Araújo não tinha mais ninguém. Você fala, como assim? Né? Que a própria Thaís, eu já vi ela falando, cansa ser só eu lembrado. Eu quero mais, eu quero Sharon, eu quero a Jessica Ellen, a Clara Monetti agora. E aí, Lucas, como é que você vê, a gente estava falando lá de trás, trazendo para os dias atuais, né? Eu estou te perguntando isso, Lucas, não é porque assim, você é uma referência que eu acho muito bacana, entendeu? Porque você corre atrás, cara, isso aqui vai lá para trás, ele sabe de teatro, coisas que... Gente, que às vezes quem estuda muito teatro não sabe, esse menino é uma enciclopédia. Quem dera. E sobretudo do teatro negro. E aí a pergunta que eu faço você, comparando lá de trás com agora, você acha que a gente caminhou quantos por cento, mais ou menos? A gente caminhou 95%. Jura? Muita coisa. Nossa, então você está me deixando otimista. Não, a gente precisa entrar nesse otimismo, mas sem perder o lugar de olhar pelo que a gente ainda precisa conquistar. Tá. Porque a gente está falando de uma época, assim, se a gente for comparar lá atrás com hoje, a época lá atrás era uma época que as pessoas não tinham condições de trabalho, as pessoas não tinham um salário, as pessoas não sabiam realmente como iam pagar as contas. Né? Quando a gente vê essas atrizes hoje na televisão, comparando com lá atrás, a gente vê que a gente avançou muito. Para chegar e ter uma protagonista em cada horário da novela, que a gente pega a Duda Santos protagonizando a Garota do Momento, a gente pega a Clara Monetti, Dona de Mim, agora a Thaís e a Bela Campos no Vale Tudo. Isso nunca existiu na história da teledramaturgia. Sim. Isso nunca existiu. A televisão existe desde 1950. E elencos com muitos atores negros. Exatamente. Né? Exatamente. Que por exemplo, outro dia eu vi falando, uma atriz estava falando, acho que é da própria Regina Duarte, estava falando, nossa, na época que eu fiz Vale Tudo só tinham 2 atores negros, que era Fernando Almeida e a Zeni Pereira. Exatamente. Então, a Zeni, ela tem uma participação no teatro experimental do negro também, entendeu? Então, quando a gente fala disso, a gente entende que no passado a gente estava buscando representatividade. Hoje a gente busca protagonismo, que são duas coisas que a população preta artística vai buscar, consequentemente, mas a gente já inverteu esse papo, não é só a representatividade. Hoje a gente precisa contar as nossas narrativas, a gente precisa colocar o nosso valor, as nossas dores, o que a gente acredita em cena. Naquela época a gente estava brigando pelo espaço. Sim. Hoje, além do espaço, vamos contar a nossa história. Quando a gente briga quando a gente fala protagonismo, quando a gente fala representatividade, anos atrás, quando a Ruth de Souza e a Léa Garcia eram as únicas, com a Isaura Bruno, quando ela faz Direito de Nascer com a Natália, né? Então elas estavam brigando ali pelo espaço. Eu quero o espaço. E a partir disso vieram outras pessoas. Hoje não é só o espaço, é o espaço e o protagonismo. Deixa eu contar a minha história, deixa essas pessoas reconhecerem esse personagem ou essa personagem através do meu corpo, que é um corpo negro. Então a gente abre várias camadas. Então por isso que eu falo, a gente precisa avançar muito ainda, mas a gente já avançou, se a gente for colocar na ponta do lado, a gente já avançou muito, muito. Você vai ver aí todos aí. Nas artes mais do que na sociedade. Tá? Exatamente, porque a gente vê os streamings hoje, o protagonismo negro está latente. Ao mesmo tempo que você tem essas 3 protagonistas na TV Globo, tem a Camila Pitanga protagonizando no streaming. Entendeu? Beleza Fatal. Exatamente. Tem outras pessoas também protagonizando nos streams, na internet, nessas webséries. Então, a gente está construindo sim e avançamos. Pode ter certeza que a gente avançou muito. Porque, como eu digo na peça, Getúlio Vargas ele só oferece teatro municipal um dia pra gente fazer tudo. Pra gente fazer tudo.
Isso não existe. Hoje a gente tem uma série de privilégios que naquela época não tinha. Nem fala como privilégios, conquistas. Não são privilégios, são conquistas. E em alguns casos privilégios. Mas o mais importante é que isso não pode ser taxado de uma forma pejorativa. Isso é uma forma que a gente precisa se enriquecer e virar como se fosse uma energia para nós. Porque naquela época a gente fazia teatro sem dinheiro, sendo colocado numa questão que você é negro, você não pode entrar pela porta da frente. Você tem que entrar pela porta do fundo, você é bandido, você é puta, você é empregado doméstico, você é tudo. Ou seja, a partir disso, essas pessoas fizeram teatro e construíram uma história. Uhum. Hoje, quando a gente pega, a gente avançou. A gente avançou. Precisamos muito mais? Precisamos muito mais. E uma única coisa. Tem uma frase do Sartre que ele fala que toda utopia precisa virar projeto. Todo o nosso sonho ele precisa virar projeto, na capacidade de se projetar, porque cada vez que a gente se projeta, a gente ativa a ancestralidade. Que a ancestralidade é sempre para frente, não é para trás, é para frente. Entendeu? Com certeza. Então isso é uma coisa que a Leia ensinou e o que a Ruth fez em vida. Esse menino é uma aula, gente, eu não vou falar mais nada. Eu, modéstia à parte, assim, eu procuro acompanhar todo tipo de movimento, de avanço. Eu acho que tem a ver com todo mundo. Eu acho que a luta dos negros, ela não é só dos negros, muito pelo contrário, ela tem que ser muito nossa também, dos brancos. Até porque a gente vive em sociedade. Claro. Né, Lucas? A gente tá todo mundo junto, mas enfim, eu gostaria muito que vocês que estão assistindo esse meu bate-papo viessem assistir esse espetáculo, Quebrando Paradigmas, porque além de vocês verem o talento desse moço aqui que está do meu lado, vocês vão assistir um espetáculo belíssimo, é uma aula de teatro que emociona, diverte também e, sobretudo, ensina. Gente, que delícia. Vamos dar o serviço do espetáculo? Então, a gente está aqui no Teatro Correios Léa Garcia, aqui no centro do Rio, quinta, sexta e sábado, às 19 horas, Isso. Até o dia 31 de maio. Gente, até 31 de maio, a gente já está em maio, pelo amor de Deus. Corre que tem esse final de semana e mais 2 finais de semana. Então, gente, vamos acelerar, porque vale muito a pena. Não estou falando da boca para fora, não. Lucas, brigadíssimo, meu irmão. Eu que agradeço. Desejo sempre muito sucesso para você, mano. Sempre vou estar na primeira fila. É fã, né? Fazer o quê? Obrigado a você pelo carinho e pelo espaço fornecido. Muito obrigado, Luquito. Valeu, gente. Até a próxima.